Fala, povo de Deus, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Palavra, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de todas as manhãs, a nossa conexão com Deus, com o Espírito Santo. Esse é o lugar da bênção, é o lugar da vitória. Já chegando nessa manhã de sexta-feira, coisa boa. Chegando, coração aberto para ouvir a palavra do Senhor, para fortalecer a sua fé, para curar as feridas emocionais da sua alma e viver o sobrenatural do Senhor. Já deixa a sua mensagem aí de bom dia, deixa a sua mensagem aí de sexta-feira. Louvamos ao Senhor por mais uma semana que estamos finalizando. E o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido. Gratidão é a palavra para expressar como o Senhor tem sido bom e tem sido fiel sobre as nossas vidas. Gente boa, nós estamos na série Feridas Emocionais que atingem homens e principalmente as mulheres. Nós estamos falando sobre as principais feridas emocionais que machucam, que marcam, que deixam sequelas emocionais profundas na vida de pessoas. E hoje, minha gente, eu vou falar sobre uma das feridas emocionais mais difíceis. Até para falar sobre isso, eu orei bastante, pedi a Deus a sabedoria. Algumas palavras são palavras fortes, então eu preciso ter o cuidado para falar, até para o algoritmo do YouTube entender a mensagem que eu vou falar, porque é uma das feridas emocionais que mais machuca. Vou falar sobre quando sofremos violência física, mas principalmente violência sexual. É uma das feridas emocionais, gente, devastadoras. Tem um exemplo bíblico aqui, um texto bíblico que eu vou ler para vocês e vou narrar aqui as experiências de pessoas que eu atendi, que chegaram com a autoestima totalmente destruída por conta dessa ferida, desse trauma emocional, como eu disse, é um dos mais difíceis, porém estão sendo acolhidas, ressignificadas e tratadas tanto de forma terapêutica como de forma espiritual. Fica comigo porque essa mensagem de hoje ela vai trazer cura e alívio ao teu coração. Quero aproveitar e pedir a quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Aqui abaixo está o botão inscrever-se. Você faz isso de forma totalmente gratuita. É só você clicar, não precisa pagar nada por isso, ok? É gratuito e você vai fazer parte da família Café com Palavra, onde todos os dias tem uma equipe orando, apresentando a sua vida nas mãos do Senhor e ministrando sobre a sua vida a bênção, ok? Após se inscrever, eu quero pedir para todos vocês deixarem um like. Esse like é o joinha que tem aí embaixo. Você estará dizendo para o YouTube: recomende essa mensagem, por favor, YouTube, porque tem muita gente que precisa ser curado, que precisa ser restaurado, e eu sei que essa mensagem será uma bênção. Preparado, minha gente? Preparado, meus irmãos, minhas irmãs? Bora para a palavra de hoje? Segundo livro de Samuel, capítulo de número 13. 2 Samuel, capítulo 13, verso de número 11. Ouça isso, gente. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deita-se comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe disse: não, meu irmão, não faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você seria considerado um depravado em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Amon, porém, não quis ouvi-la, e sendo mais forte do que ela, violentou-a. Uau! Queridos ouvintes, meus irmãos e minhas irmãs,
Percebe que hoje, até a forma de eu falar, é com muito temor e tremor que eu venho nessa sexta-feira tratar esse assunto. Como estamos falando sobre feridas emocionais, falando sobre traumas emocionais que são profundos, aqui está um texto bíblico, uma história muito pouco pregada, talvez não, você nunca viu, nunca percebeu, foge ao seu conhecimento esse texto bíblico. Eu quero narrar para vocês o que aconteceu nesse texto bíblico e falar sobre esse assunto. Como eu disse, é um assunto muito sério e muito doloroso e muito, para quem passou por ele, é muito difícil poder falar e conversar sobre esse assunto. Então vamos lá. Aqui estamos falando sobre uma mulher chamada Tamar. Tamar era filha de Davi, uma das filhas de Davi. Nós sabemos, gente, que na época da Bíblia era muito comum um homem ter mais de uma mulher. Naquela época poderia ter, né? Poderia, eles viviam na poligamia. O homem poderia ter mais de uma parceira, tinha filhos com a esposa, tinha filhos com a serva. Era muito comum. Sendo comum essa prática na época da Bíblia, Davi tinha filhos, vários filhos que eram filhos de Davi por parte de pai, com mulheres diferentes. Um exemplo, Davi tinha filho com a A e tinha filho com a B. Então os dois filhos eram irmãos por parte de pai, ou chamados de meio-irmão. Era muito comum essa prática, ok? Porém, pois bem, Tamar era filha de Davi e tinha um meio-irmão. As mães eram diferentes, o pai era o mesmo, como eu acabei de dizer. Tamar tinha um meio-irmão chamado Aminon. E esse meio-irmão de Tamar, ele começa a se engraçar por Tamar, querendo ter com ela um relacionamento, querendo ter relações, na verdade, com Tamar. E o que acontece? Ele vai tentando conversar com Tamar e ela não dá trela, ela não dá bola, ela não dá atenção a ele, ela não queria nada com ele. E aquilo foi deixando ele um tanto quanto desapontado e até mesmo nervoso. E ele começa a desejá-la todos os dias, mesmo ela não querendo, mesmo ela reprovando-o como homem para si, ele a desejava. Um outro detalhe, gente, era permitido meios irmãos casarem, era permitido. Você vai ver nesse texto que ela ainda fala para ele da possibilidade deles começar a correr para se casar. Então era permitido meio irmão casarem, era permitido naquela época. Então muitas coisas naquela época hoje com certeza não são, é totalmente errado, mas estou falando sobre algo da época, algo que aconteceu nessa época da Bíblia, ok? Vamos lá. Então um texto diz, gente, que ele tinha um amigo. Aminon tinha um amigo. Aminon com a mente totalmente perturbada, Aminon tentando ter relações íntimas com a sua meia-irmã de forma forçada porque ela não o queria, e ele tem um amigo. O amigo dele, chamado Jonadab, percebe que Aminon ficou abatido, estava andando meio cabisbaixo, meio triste, e Jonadab perguntou para Aminon: por que você está triste desse jeito? O que acontece? E Aminon vai e conta para esse tal amigo o que ele queria fazer. Gente, existem amigos que vão puxar a sua orelha. O amigo de verdade, ele vai te repreender quando você falar uma loucura. O amigo de verdade, ele nunca vai passar a mão na sua cabeça diante de um erro. Não, se ele é amigo mesmo, ele vai te confrontar. Amigos de verdade vão falar: você está errado, isso não pode. Isso aí não deve ser feito. As coisas não devem ser conduzidas dessa forma. Estou falando sobre amigos de verdade. Agora, pessoas que são parceiros, são pessoas que são aliados. Tinha um ditado que nós dizávamos muito aqui em São Paulo: truta, fulano é meu truta. Truta é peixe, né? Mas tinha uma época que era muito isso aí, meu truta. Se for truta, gente, não dá certo. Precisamos ter amigos. Precisamos ter amigos. Eu quero que você coloque nos comentários aí: eu preciso ter amigos verdadeiros. Coloque aí nos comentários: eu preciso ter amigos verdadeiros. É aquele amigo que vai puxar sua orelha. Ah, meu Deus, essa pessoa, nossa, essa pessoa pega no meu pé toda hora. Essa pessoa briga comigo quando eu faço algo errado. Essa pessoa, olha, reclama quando eu não trabalho, quando eu não vou para a escola, quando eu não cumpro compromisso. Esses são os amigos. São essas pessoas que você tem que manter por perto. Pessoas que te confrontam, pessoas que querem te ver bem. Agora, pessoas como esse tal de Jonadab aqui, gente, são pessoas que devemos manter longe da nossa vida.
são pessoas que devemos manter longe. Olha o que o Jonadab falou para mim, não. Faz o seguinte, finge que você está doente. E fala para o seu pai, Davi, que você quer que alguém que vá cuidar de você. E fala que tem que ser Tamar. Não quer uma serva, você não quer outra pessoa. Fala que tem que ser Tamar. E quando Tamar chegar para cuidar de você, você aproveita e agarra ela à força. E violenta ela. Cumpra a sua vontade, cumpra as suas paixões. Gente, essa história é uma das histórias mais tristes da Bíblia. É uma das histórias mais bizarras da Bíblia Sagrada. E o texto diz que Aminon, ele pega esse conselho de Jonadab e ele se finge estar doente. Davi vai perguntar o que ele tem, com preocupação de pai, e ele fala: eu estou mal, preciso que alguém vá cuidar de mim. Quem você quer que vá? Manda Tamar vir cuidar de mim. E Davi, sem saber de nada, gente, ele permite que Tamar vai cuidar do seu filho Aminon. E Tamar prepara, nós lemos aqui, Tamar prepara o alimento. Tamar prepara um bolo, Tamar prepara ali com muito carinho para o seu irmão. Ela vai com muito respeito cuidar de Aminon. Ela leva bolos, ela leva comida, ela leva ali o que ele precisava, remédio, ela vai cuidar do seu irmão. Afinal de contas, era seu irmão. A intenção do coração de Tamar, gente, era um coração puro, sem maldade, sem malícia. Vou cuidar dele, tá bom, vou cuidar. E nós temos aqui que quando ela se aproxima para cuidar dele, com toda a inocência, ele faz a ela um pedido: deita comigo. Deita comigo, minha irmã. Ela falou para ele: não faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa de Israel. Aqui não pode, no meio do nosso povo não pode. Povos estranhos é comum ter esse tipo de prática. Não é certo, mas é comum. Mas aqui em Israel não se faz isso. Aqui não se faz. E ela vai tentando argumentar com ele: não cometa essa loucura. E aqui que mais dói, gente, olha o que ela fala: o que seria de mim se você me violentar, se você fizer comigo isso? O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da desonra? Se você fizer isso, eu nunca mais seria desonra, eu nunca mais seria honrada. Eu sou pura. Eu não vou mais conseguir casar, eu não vou mais conseguir ter famílias. Eu tenho sonhos na minha vida. Eu tenho projetos de casar com um homem bom, de me entregar para o homem da minha vida. Gente, eu sei que essa mensagem está já tocando o coração de pessoas neste momento. Eu tenho projetos de Deus para mim. Eu quero me casar, eu quero me entregar na noite de núpcias pela primeira vez para um homem que eu amo, eu quero ter filhos, eu quero ter uma família. Não faz isso não. Por favor, isso vai destruir a minha vida, isso vai destruir os meus sonhos, vai destruir eu como pessoa. Isso vai acabar comigo, vai ser uma mancha, uma marca que talvez eu não consiga superar, talvez eu não consiga suportar. Olha o pedido dessa menina, olha o pedido dessa jovem diante de um abusador, de alguém perverso, de alguém ruim, diante de alguém que está com o coração totalmente pervertido a praticar a maldade. Ela vai tentando argumentar. Durante muitos anos eu sou pastor de igreja, gente, e antes mesmo de ser terapeuta, igreja, por ser um lugar de muita gente, existem várias histórias, existem várias pessoas com muitos problemas diferentes uns dos outros, como qualquer outro lugar, né? Mas como desde muito cedo eu cuido de pessoas, eu me deparei muitas das vezes com situações, gente, a vontade que tinha era de sair gritando, desesperado, diante de cenários que eu conheci. Há muitos anos atrás, uma jovem fazia parte do nosso ministério, da nossa igreja. Era a primeira vez que eu tive a igreja. Isso eu estou falando de algo há mais de 15, há mais de 20 anos talvez. E essa jovem não conseguia interagir com os demais jovens, não conseguia se firmar na igreja. Essa jovem, eu percebia que ela se isolava, ela ficava no cantinho dela. Ela entrava no culto sempre com o semblante pesado, carregado, muito triste. Algo sentia nela, aquele peso. E ela ia bem, tinha época que ela não ia, ela oscilava muito em firmeza, humor. A vida dela era assim.
E eu me aproximei dessa jovem para tentar entender o porquê que aquilo aconteceu. Estou dizendo de um fato de há mais de 20 anos atrás. Eu não sonhava em ser terapeuta, não sonhava em cuidar de dores emocionais, porém ali, naquele momento, hoje eu entendo, Deus já está me preparando para este ministério, que eu vejo, hoje a profissão que eu exerço é muito mais que uma profissão, um ministério. Hoje eu curo pessoas feridas, hoje eu ajudo pessoas a ressignificarem dores que carregam há muito tempo e eu ajudo as pessoas a se levantarem e ter uma vida com qualidade. Mas há 20 anos atrás, olha o que acontece. Depois de tanto conversar, orar, me aproximando desta jovem, até que um dia ela resolveu conversar comigo. Ela disse: pastor, você sabe por que eu sou desse jeito? Pois eu vou te contar uma coisa que ninguém sabe, eu nunca contei pra ninguém. E ali já deu um gelo dentro de mim. Eu falei: meu Deus do céu, vem bomba. Eu sabia que tinha um problema, não sabia o que era. E há 20 anos atrás, gente, vamos ser muito sinceros aqui, a questão de terapia, a questão da psicologia era muito mais restrita, pelo menos no meio que eu vivia, ok? Estou dizendo no meio que eu vivia, muito simples, muito humilde, pessoas simples, enfim, para mim era muito restrita. Talvez alguém que está me ouvindo, para você sempre foi algo comum, talvez na família já tinha nessa época, mas há 20 anos atrás, para mim, na igreja de periferia, de bairro, era muito mais restrito. Ok. Então ela falou para mim: pastor, meu pai, ele bebe. Meu pai, ele tem problemas com bebida alcoólica. E o que acontece, pastor? Um dos dias, meu pai chegou em casa embriagado, eu estava deitado no meu quarto, era de noite, eu estava meio acordado, todos estavam dormindo em casa, e meu pai, infelizmente, vai até o meu quarto e começa a me violentar. Eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu fingia que estava acordada, e aquilo ele fez no outro dia, e no outro, e no outro. Resumindo, pastor, não tem um dia sequer que eu não penso em tirar minha própria vida. Não tem um dia sequer que eu não penso em dar cabo na minha vida. Porque eu sonhava, pastor. Eu sonhava em me casar virgem, eu sonhava em estudar, eu sonhava em ter família, eu sonhava em ter muita coisa. Hoje eu tenho ódio, hoje eu tenho raiva de mim, hoje eu me sinto suja. E ela foi falando todos os sintomas de alguém que passa por essa prática. Estou dizendo de algo de há 20 anos atrás, gente. Embora eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, não tivesse o conteúdo que eu tenho hoje para tratar, para curar, eu fiz o que eu tinha naquele momento, que foi acolher, que foi orar, que foi ajudar. Tudo isso faz parte também do tratamento. Que acolhi aquela moça e conversamos, entramos em propósito de oração e com palavras fomos tratando as feridas daquela moça. Foi um processo muito difícil. Ela falou: eu não consigo estudar direito, eu não consigo, já repeti de ano não sei quantas vezes na escola, fui reprovada não sei quantas vezes na escola, eu não consigo me firmar na igreja, eu vejo força em Deus, mas ao mesmo tempo bate uma revolta, porque Deus permitiu acontecer isso comigo. Ela tinha perguntas, gente, que eu não sabia responder. Ela tinha perguntas que ultrapassavam o conhecimento que eu tinha, a sabedoria que eu tinha. Eu não conseguia falar com aquela moça. O tempo se passou. Para resumir, eles mudam para um outro bairro, para um outro local, e depois de muito tempo eu reencontro essa jovem nas redes sociais, e para minha surpresa e para a glória de Deus, uma das fotos, ela celebrando a formatura do curso de enfermagem que ela teve, que ela fez, casou-se com filho, alegre. Eu chamei ela no Messenger, falei: e aí, como é que você está? Pastor, Deus me curou dessa dor emocional. Hoje eu sou uma pessoa realizada. Olha, gratidão por sua vida. Coisas que eu achava que nunca ia conseguir ter na vida, que era uma família, um esposo, filhos, uma profissão. Hoje Deus realizou os meus sonhos, Deus realizou os meus projetos. Recentemente eu falei com ela, me pediu oração. Hoje é alguém curado, é alguém restaurado, é alguém liberta, que teve que colocar para fora essa dor emocional para ser curada. A psicologia nos ensina, gente, tudo aquilo que eu guardo para mim adoece, apodrece. Isso tanto no mundo emocional, tanto no sentido emocional quanto no sentido físico. Pegue hoje uma laranja e guarda ela, deixa guardada numa gaveta, 1 mês, 2 semanas, vai apodrecer. Tudo que eu guardo apodrece, tudo que eu coloco para fora cura. E essa é uma das dores difíceis, portanto,
o meu temor e o meu tremor em falar sobre esse assunto, porque é uma das dores mais difíceis que geralmente quem sofre, gente, falando de mulheres, mas muitos homens também me procuram que sofreram violência sexual. Essa é uma das dores que marca a vida da pessoa e ela não vai falar. Dificilmente ela vai confiar em alguém porque é constrangedor. Porque envolve uma série de crenças limitantes, uma série de julgamentos na vida da pessoa, uma série de coisas. Hoje nós vemos muitos atores, atrizes falando sobre isso depois de muitos anos. Não falou na infância, mas fala agora, porque é a primeira coisa que a sociedade fala. Eu falei sobre isso ontem, as pessoas julgam, hoje em dia o certo virou errado, infelizmente. Por que não falou antes? Por que não fez a queixa na época? Ô, gente, é uma dor tão difícil para a pessoa falar. Uma dor tão difícil. Quando a pessoa consegue falar, já é uma bênção. A pessoa vai ter que falar na época a pessoa está muito pior. A dor emocional é muito grande, a pessoa não consegue falar na época. Eu olho para a Tamara aqui, gente. Ela está totalmente tentando argumentar com o abusador, dizendo: você vai acabar comigo. E o mais lindo aqui é que ela pensa nele, ela ainda pensa nele. Olha o que ela fala. E o que seria de você? Vai acontecer tudo isso comigo. Você fizer isso, vai destruir minha vida, mas você também vai sofrer consequências. O que seria de você? Você seria considerado um depravado em Israel. Você seria considerado alguém sem moral, alguém sem escrúpulos. Ela tenta argumentar. Ela tenta colocar na cabeça doentia do seu meu irmão que aquilo era uma loucura. Aquilo que ele ia fazer, gente, era uma coisa absurda, insana. Iria trazer prejuízos para ela, mas também iria trazer prejuízos para ele, que aquilo não poderia ser feito. Então ela tenta falar, ela até fala da possibilidade: eu converso com o rei, talvez ele deixe eu casar com você, já que você quer tanto isso. Mas faz a coisa certa, não faz a coisa errada, não. O conselho que ela tenta dar para o seu meu irmão era para o tal amigo dele ter falado isso para ele. Faz isso não, rapaz, você é louco, vai destruir a vida da moça. Mas Jonadab nunca foi amigo. Jonadab nunca foi amigo de Aminon. Eu preciso tirar essa lição desse texto, gente. Que a pessoa que te empurra a fazer coisas erradas nunca foi seu amigo. Nunca foi. Nunca foi. A pessoa que passa a mão na sua cabeça quando você está prestes a fazer uma loucura, nunca foi seu amigo. Não foi nada. É nada, não é amigo não. Não é amigo não. Não é amigo. O amigo, ele vai te confrontar, como eu já disse. Ele vai te pegar pela mão. Não te julgar, não te apontar, mas ele vai te direcionar. Ela vai tentando falar isso para ele, gente. Ele não ouve. E ele sendo mais forte, ela vai falando ainda. Mas ele sendo mais forte, gente, ele agarra ela e pratica um dos atos mais terríveis que uma pessoa pode sofrer. Ele pratica um dos atos mais ultrajantes e humilhantes que uma pessoa pode fazer com outra. Por ser mais forte, ele a domina e pratica o ato. Aquilo foi terrível. A dor que Tamar sente, a mesma dor que essa jovem me contou há 20 anos atrás, são dores que eu escuto quando eu atendo pacientes que viveram esse momento tão difícil. E muitos, depois de 30, 40, 50 anos, conseguem se abrir na terapia, falar comigo. E ali eu consigo ajudá-las. Estão tendo qualidade de vida, mesmo depois de tantos anos carregando nas costas essa dor imensa. O que acontece com Tamar acontece dentro da casa real, dentro do palácio de Davi. E uma das grandes realidades, gente, o abusador geralmente não é de fora. O abusador geralmente não é desconhecido. O abuso, às vezes, não acontece em lugares ermos. Muitas das vezes o abusador está dentro de casa. É alguém próximo à família. É alguém de confiança, que as pessoas acham que não, é de confiança, é amigo, é parente, é padrasto, é pai. Gente, é muito sério isso. Essa mensagem ela precisa ser compartilhada para muita gente. Nós precisamos ter um cuidado redobrado com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos. Eu falo para vocês, gente, o número de pessoas que sofreram e que sofrem esse tipo de trauma emocional que é o abuso sexual, ele é imenso, maior do que nós imaginamos. É muito grande o número de pessoas que sofrem isso. Então vai esse alerta aí aos pais, aos avós, aos tios, vai esse alerta. Os que já sofreram esse tipo de dor, esse tipo de trauma, sabem o que eu estou falando. E
Como aqui no Café com Palavra, gente, é sempre assim. Nós falamos sobre o problema e também damos a solução, oferecemos ajuda, o acolhimento psicológico, terapêutico. Nós conseguimos oferecer ajuda, porque eu sei como isso é difícil, porque lido com isso, trato com isso todos os dias. E não é de hoje, como eu disse. Vamos entender o que esse trauma traz na vida da pessoa que sofreu, gente? Sob a ótica terapêutica, o abuso sexual é uma das feridas mais complexas, pois atinge áreas profundas da identidade, autoestima e segurança emocional. Então toda pessoa que sofreu esse tipo de abuso, eu não posso toda hora ficar falando a palavra, eu tenho medo do YouTube bloquear, tá certo? Quando eu falar abuso, vocês já entendem o que eu estou falando. As pessoas que sofrem esse tipo de abuso, gente, mexe na identidade, na autoestima e na segurança emocional. Então essa pessoa ela nunca mais será a mesma pessoa. Em resumo, a vítima frequentemente ela carrega sentimentos de culpa injustificada. Ela se sente culpada. Porque eu não falei, porque eu não gritei. Eu acho que eu tive culpa, eu acho que eu fiz isso, eu acho que eu provoquei isso nele, eu acho que foi a roupa, foi não sei o quê. Nada justifica. Primeiro ponto que eu quero tratar aqui. Nada justifica alguém fazer isso com outra pessoa. Nada justifica. Também estava com roupa curta. Também estava andando de noite. Também. Nada justifica. Gente, ontem nós falamos sobre essa palavra. Sobre dar crédito ao agressor, ao abusador, ao malfeitor e culpar a vítima. Gente, isso não existe. Isso não existe. Então a pessoa tem sentimento de culpa, sentimento de medo constante, dificuldade de confiar novamente. Não confio mais em homens porque me abusou. Quem era para tratar, quem era para cuidar, feriu. Quem era para poder dar proteção foi a pessoa que destruiu a vida da pessoa. Quem era para acolher, gente, fez essa maldade, essa perversidade. Espiritualmente falando, gente, a história de Tamar ela serve para nos dar esse alerta, para abrirmos os olhos, como eu falei, para proteger, para cuidar, para estar perto disso. Deus nunca aprovou e nunca aprova a violência, seja ela qual for. Deus não se agrada, Deus não aprova. Que os nossos lares, que as nossas igrejas sejam lugares de acolhimento de pessoas assim, não lugar de julgamento, não lugar de colocar mais peso, não lugar de apontamento, não lugar de querer, sabe, mexer nessa ferida para não tratar, mas que seja para ser tratadas, para serem curadas, para serem restauradas por Deus. A palavra profética de hoje é essa. Digita nos comentários: nenhum tipo de violência virá sobre a minha família. Deus está nos protegendo. Coloca aí: nenhum tipo de violência virá sobre a minha família. Deus está nos protegendo. Eu quero orar sobre a proteção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Tamar, depois de passar por isso, gente, ela sai dali e rasga a sua túnica. O sinal de pureza era a sua túnica longa. Ela rasga: não sou mais pura. Destruiu minha vida. Ela joga cinza sobre a sua cabeça. Humilhação, vergonha. Ela se sente o pior ser humano que existiu sobre a face da terra. São sentimentos assim que permeiam a mente de quem sofre todas essas coisas. Ela passa por uma situação difícil. E nessa época, o pior, não tinha acolhimento, não tinha sabedoria, não tinha quem entendesse o lado da mulher. Se hoje a sociedade já massacra, critica quem sofre isso, só tem medo de falar, porque sabe que muita gente, ao invés de entender, de acolher, vai julgar, vai piorar a situação. Imagine nessa época aqui tão remota, onde a mente era tão fechada para muita coisa, onde o abusador fazia tantas coisas e a vítima sofria represália. Deus está dizendo através dessa mensagem que há um tempo de cura para a sua vida, há um tempo de cura para o seu coração, há um tempo de cura para a sua história, há um tempo de cura para a sua alma. Eu sei que essa mensagem nessa sexta-feira ela vem como para muitos como a cura, como a resposta de Deus, que para você
continuar, para você vencer, para você conseguir se relacionar novamente, você precisa se permitir ser curada. Você precisa se permitir ser restaurada. Muitas das suas ações hoje que você toma, muitas das coisas que você faz, você não sabe o motivo, tem a ver com feridas emocionais que não foram tratadas. Falamos já sobre a rejeição, falamos sobre o abandono, falamos sobre a traição, falamos sobre a humilhação e hoje estamos falando sobre a violência, sobre o abuso. Então muitas das vezes, não sei porque eu não consigo dar certo no relacionamento nenhum, eu acho que eu tenho um dedo podre, eu acho que eu sou assim, eu sou muito nervosa, sou muito não sei o quê. Já parou para fazer uma autoanálise? Quais são as feridas emocionais que você viveu? E quais, de forma às vezes até inconsciente, te atingem? O Senhor está dizendo para ti, nesta manhã de sexta-feira, permita-se ser curada, permita-se ser restaurada em Deus. O Senhor tem bênção para as nossas vidas. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, diante da sua santa, bendita e poderosa presença, nos colocamos diante de ti neste momento, pedimos da tua bênção, a tua graça, a tua vitória. Senhor, trabalha sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, realizando, Senhor, o sobrenatural, a bênção, o milagre e a restauração do Senhor sobre nós, ó Pai. Deus seja conosco, nos abençoe, nos honre, dando direcionamento, cura emocional, cura, Senhor, da nossa mente, cura, Senhor amado, de todos os traumas que vivemos e passamos, que essa sexta-feira o Senhor possa visitar homens, mulheres, pessoas que sofreram traumas e trazer, Senhor amado, o alívio emocional e espiritual que precisam para prosseguir. Eu abençoo nesta manhã de hoje e declaro bênção e vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Respira fundo aí, meu irmão. Abre o sorriso 9:15, abre. Pastor, tá difícil. Abre. E a palavra para você nesta manhã é: você é mais que vencedora. Você é mais que vencedor. Por tudo que você enfrentou, por todos os traumas que você vivenciou, você é mais que vencedora, você é mais que vencedor. Faz uma coisa por mim, por favor. Eu sempre peço para dar um sorriso, hoje vai ter que ser algo a mais. Se abrace assim, ó. Diga bem forte: eu sou forte. Eu sou vitoriosa. Eu sou vitorioso. Eu sou mais forte do que muitos pensam. Fale isso. Eu passei por tudo isso, estou de pé. Estou viva, estou vivo. E eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Declara essas palavras nessa manhã de hoje para você. Deus te abençoe, que Deus te honre, que Deus resplandeça sobre ti as bênçãos do Senhor. Meio-dia tem a nossa oração e segunda-feira seguimos com esse tema que é tão profundo. Coloque nos comentários se tem sido uma bênção esse tema sobre a sua vida. Coloque aí nos comentários. Como eu falei esses dias, no final dessa série, eu tenho uma surpresa. Na verdade é uma bênção que eu tenho para você, ouvinte do Café com Palavra. Beijo no coração, até segunda-feira.